Olá, hoje na nossa aula 6 nós vamos falar um pouquinho sobre dietoterapia enteral e parenteral. O que vem a ser a dietoterapia, né? Ela utiliza os alimentos de maneira a curar e recuperar o paciente. Muitas vezes o paciente ele precisa ter uma dieta adequada para melhorar o seu estado de saúde. Então essa dieta ela pode ser terapia de base ou terapia complementar. Quais são os tipos de dietas que nós temos, né? Nós temos primeiro a dieta normal, onde nós temos alimentos sólidos, né? E nós temos os alimentos líquidos, que o paciente que não tem restrição nenhuma pode estar utilizando esse tipo de dieta. A dieta branda. Na dieta branda, tem que ser reduzido o teor de celulose. Então, o que acaba sendo proibido na dieta branda? Principalmente as frituras. Em seguida, nós temos outros tipos de dieta, né? Dieta pastosa, que segue os mesmos princípios da dieta branda, não pode ter frituras, né? Mas os alimentos devem ser todos em formas de purês ou líquido, uma consistência mais pastosa. A dieta líquida é composta apenas por líquidos, né? Porque que se transforma em líquido no processo digestivo. Então, na verdade, nós temos o líquido e nós temos alguns produtos que ao ingerir ele se transforma em líquido, que nem a gelatina e os pudins. A dieta líquida restrita, utilizada em pré e pós-operatório, né? Ou seja, leites e derivados não devem ser oferecidos ao paciente. Nós temos algumas dietas especiais que elas podem ser macro ou micronutrientes. Quando nós falamos em macro, eu falo tudo que é aumentado, tudo que é maior, né? Então, quando eu falo em hiper, eu estou falando em mais, em maior. Então, hipercalórica é uma dieta rica em calorias. Hiperproteica, uma dieta rica em proteínas. Hiperférricas, dieta rica em ferro. Hipercalêmicas é uma dieta rica em potássio. Em micronutrientes, eu estou falando tudo que é diminuído, tudo que é abaixo. Aí eu uso a denominação hipo. Então, hipoglicídicas, diminuição do teor de açúcar. Hipolipídicas, diminuição do teor de gordura. Hipossódicas, diminuição do teor de sal. E a questão da dietoterapia e o trato gastrointestinal, né? O que é o trato gastrointestinal? É um longo tubo que se estende desde a boca até o ânus. Então, quais são as funções do trato gastrointestinal? Ingestão, digestão, absorção e excreção. A gente vê a composição do trato gastrointestinal, né? Nós temos o trato, né? O sistema fisiológico e nós temos qual é a função. Aí nós temos a boca, é digestão mecânica, mastigação química e salivação. O esôfago, ele transporta, faz parte da deglutição. O estômago é a digestão química, produção de enzimas gástricas. O intestino, ele absorve o alimento, né, o nutriente. O fígado, ele faz parte da produção de enzimas, ele armazena os nutrientes. A vesícula e as vias biliares também armazena as enzimas digestivas produzidas pelo fígado. E o pâncreas, ele faz a digestão exócrina, né? Na verdade, ele vai expelir o que está a mais no nosso organismo. E o ânus, ele vai fazer a excreção. São as patologias e a dieta, né? Nós temos aqui a esofagite de refluxo. O que o paciente precisa evitar, né? Para não piorar a sua esofagite, que é uma inflamação no esôfago. Evitar ingesta noturna e alimentos ácidos. A úlcera péptica. Ele precisa evitar alimentos irritantes e diminuir as questões da proteína, porque a proteína ela demora mais para fazer a digestão. A gastrite crônica tem que diminuir as gorduras e o volume, né? E aumentar o fracionamento, ou seja, pequenas porções em várias horas, né? Constipação intestinal, utilizar alimentos laxativos, ricos em fibras e o aumento da ingesta de água. Cirrose hepática, controlar a ingestão de proteínas.
aumentar a mobilidade gástrica com maior consumo de fibras e restringir sal e os líquidos de acordo com a CIT e a velocidade de excreção, porque muitas vezes o paciente com cirrose hepática, ele evolui para uma CIT, que é um acúmulo de líquido abdominal. A colecistite, que é a inflamação do colo, ele tem que restringir gorduras, que são os lipídios, né? As proteínas, as purinas, que são um tipo de proteína também, o colesterol e diminuir o volume e aumentar o fracionamento das refeições. A pancreatite, que é a inflamação do pâncreas, ele deve inibir a secreção biliar, fazer evoluir a dieta conforme a evolução do quadro, então conforme a sintomatologia e os sinais e sintomas da própria pancreatite, vai se adequando à questão da dieta. A alimentação precisa ser rica em carboidratos complexos, porque a pessoa ela fica bem desnutrida, e verificar o volume e o aporte calórico das refeições desse paciente. Sistema endócrino, né? Nós temos algumas patologias que elas são diretamente ligadas ao sistema endócrino, como a diabetes. E aí, na classificação da diabetes, nós temos a diabetes mellitus tipo 1, que é o paciente insulino dependente, ou seja, ele precisa de insulina, porque o seu pâncreas não produz insulina nenhuma. O tipo 2, ele não é insulino dependente, porque o seu pâncreas ainda produz um pouco de insulina. Nós temos a diabetes gestacional, que é a diabetes que muitas vezes a mulher, na gravidez, ela pode desencadear. E a diabetes secundária geralmente é por uso de medicação, principalmente o corticoide. A pessoa tem uso contínuo e em grande escala de corticoide, ela pode desenvolver a diabetes. Dieta para esses pacientes, né? Ingerir sem restrições de vegetais, ele pode comer qualquer tipo de vegetal, com exceção das batatas, porque as batatas são carboidratos, né? Ela tem um alto valor energético que vai se transformar em açúcar no nosso organismo. Precisa evitar açúcar simples, produtos refinados, doces não dietéticos, frituras, embutidos e bebidas alcoólicas. Cardiovascular e as doenças, né, que estão ligadas a esse sistema e o tipo de dieta que nós vamos estar utilizando. No sistema cardiovascular, nós temos principalmente a questão das gorduras, né? Que muitos alimentos que nós ingerimos e nutrientes, eles se transformam principalmente em gorduras. São alterações na quantidade dos lipídios, que são as gorduras, circulante no nosso sangue. Como nós podemos ver na figura, essas placas aderidas são as placas de gorduras que começam a se aderir na parede dos vasos, né? Então, influencia diretamente na circulação sanguínea, porque à medida que você tem essas paredes aderidas de gordura, você começa a ter uma vasoconstrição, que pode levar a uma obstrução e também elevação da pressão arterial, né? O colesterol, seu excesso pode favorecer a deposição de gorduras nas paredes dos vasos, como a gente já acabou de falar, né? Como nós acabamos de falar. Duas frações de colesterol que são importantes, né, para saber essa questão do paciente cardiovascular relacionado à alimentação. Nós temos o HDL, que é uma lipoproteína de alta densidade. Ele é conhecido como colesterol bom. Então, ele transporta moléculas de gordura no sangue. Então, quanto maior, melhor. E nós temos o LDL, que é o colesterol ruim. É o colesterol de baixa densidade. Se ele tiver muito na corrente sanguínea, se o seu valor alto, aliás, se estiver depositado em número alto na corrente sanguínea, isso não é muito bom, porque ele acaba sendo um fator de risco para obstrução de vasos e, possivelmente, obstruindo o vaso, nós temos riscos de infarto, nós temos riscos de aumento de hipertensão arterial. O tipo de dieta para esses pacientes, uma dieta hipolipídica, que é uma hipolipídica também, que é diminuição de gorduras, né? Dieta pobre em gorduras, dieta hipocalórica, dieta hipossódica, pouco sal, dieta líquida ou pastosa e fracionada. Isso acaba sendo bastante importante também. Das questões da dieta e o sistema renal, né? O sistema renal é importante porque ele filtra as escórias do nosso organismo, né? Podemos visualizar aqui um rim normal, um rim com pielonefrite, você vai ter um rim diferente um do outro, você tem um rim normal e um rim diminuído, né?
Nós temos a hipertensão arterial, que os dois rins são diminuídos, porque você tem diminuição de fluxo de sangue no local. Glomerulonefrite, você tem agentes agressores, que é o processo inflamatório, né? E na diabetes, você tem uma diminuição mais lenta do rim, nesse caso, né? Na hipertensão você vê uma diminuição um pouco mais progressiva e na diabetes lentamente. Por isso que a maioria dos pacientes diabéticos que não fazem um controle adequado, eles podem evoluir para uma insuficiência renal crônica. Tipo de dieta para esses pacientes? Muitas vezes ele tem muita perda de potássio, aí você tem que repor o potássio, porque o potássio diminuído ou aumentado, ele pode levar a arritmias cardíacas, né? Ou às vezes o paciente ao contrário, ele tem elevado nível de potássio, aí você tem que fazer restrição de potássio. Controle de peso do paciente, controle de volemia, né? Controle da ingesta de proteínas, porque o organismo dele não consegue excretar proteínas, porque o rim não funciona, do sal e de líquidos. Com os pacientes neurológicos, né, com distúrbios neurológicos. A principal questão é a questão da deglutição, né? Então, nós temos no sistema nervoso, ele é responsável pelo quê? Pela sensação de fome, pela saciedade, pela percepção de cheiros e sabores. Então, com relação a esse paciente, muitas vezes nós temos que ter controle com relação à ingesta, a questão da deglutição, ele tem muito engasgo, que é um risco, né, de broncoaspirar. A questão da mastigação, às vezes a mastigação dele é muito lenta e, consequentemente, com isso a digestão também acaba sendo alterada. A gente vai conceituar um pouquinho as questões. Qual é a diferença entre nutrição enteral e nutrição parenteral? A nutrição enteral é aquela que não utiliza a via oral normal para a entrada de alimentos. Então, quando a gente fala em nutrição enteral, o paciente ele não come pela boca. Ele vai precisar de um dispositivo, seja ele um catéter, alocado ou através do sistema nasointeral, ou às vezes é diretamente no estômago, como a gente vai ver a seguir, né? Então, quais são essas indicações das dietas por catéter? Então, quando eu falo em nutrição enteral, o paciente utiliza um tipo de catéter para se alimentar. Geralmente por lesões do sistema nervoso central, estado de coma, algum tipo de debilidade crônica, às vezes o mal de Alzheimer também leva muito a isso, né? Traumatismos faciais, obstrução do tubo digestivo, geralmente por tumores, fístulas, que são rompimento, que são a abertura que se faz ao longo do esôfago, do estômago, né? Ou em caso de pós-operatório o tratamento é prolongado do pós-operatório. De acesso da dieta enteral, ó, como eu falei para vocês, orogástrica, muitas vezes a dieta vai pelo sistema nasal até chegar no estômago, ou ela é a nasogástrica, a orogástrica, desculpa, ela vai pela boca até chegar no estômago, ou nasogástrica, que vai pelo nariz até chegar no estômago. Você tem as duas situações. A orogástrica é mais em caso de paciente que tem algum tipo de obstrução nasal. Ela é menos utilizada, né? A mais comum utilizada é a nasogástrica. Temos a nasoentérica, né, que são determinada a sonda do Boff, foi o Boff que é um cientista que desenvolveu essa sonda, né, o catéter do Boff, a sonda do Boff, que ela é para alimentação prolongada do paciente. E nós temos a gastrostomia ou a jejunostomia, que é inserido um catéter direto no estômago do paciente ou numa porção do jejum do paciente, para ele se alimentar. Então, geralmente, pacientes que têm tumores de cabeça e pescoço, que não dá para ser utilizado a nasoentérica, ele acaba utilizando uma gastrostomia ou uma jejunostomia para se alimentar. Temos alguns tipos de dietas, né? As dietas naturais, que são sucos de frutas coados e sopas liquidificadas, para esses pacientes que utilizam os catéter nasoentérico ou gastrostomia ou jejunostomia, né? Porque nós temos que ter o cuidado também desses catéteres não obstruir, que aí acaba sendo uma complicação, muitas vezes tem que ser retirado e realocado, né? E acaba sendo um risco de infecção para o paciente. E nós temos as dietas industriais, que são modulares, e dietas mais complexas, são as mais utilizadas. Também o paciente acaba tendo orientação nutricional para fazer as dietas caseiras, porque muitas vezes as pessoas não têm condições de comprar as industriais, que ela acaba tendo um custo mais alto, né?
Responsabilidade do enfermeiro diante de toda essa sistemática com relação à dieta enteral do paciente, né? Precisa orientar o paciente e a família, ou o responsável legal, quanto à utilização e o controle da dieta da nutrição enteral. Então, questão de validade, questão de manipulação dessa dieta, obstrução do catéter, a questão de administrar líquidos após a ingestão, a administração dessas dietas, né? Preparar o paciente, o material e o local para o acesso da dieta enteral é prerrogativa do enfermeiro a passagem do catéter nasoenteral. Prescrever os cuidados de enfermagem na terapia de nutrição enteral em nível hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, no caso dos home care, né? Realizar ou assegurar a colocação do catéter a nível orogástrico ou nasogástrico e assegurar a manutenção da via de administração, para que ela não tenha risco de obstrução. O ambiente hospitalar, receber a dieta e assegurar a sua conservação até a completa administração, ou seja, muitas vezes o pessoal do setor de dietoterapia, eles entregam nas unidades a dieta para ser administrada. E às vezes o profissional deixa aquela dieta lá por horas, o que não pode acontecer, porque aí você tem risco de contaminação e você levar risco dessa contaminação para o paciente. Proceder à inspeção visual da dieta para ver se está tudo bem antes da administração, né? Avaliar e assegurar a administração da dieta observando as informações contidas no rótulo e confrontando com a prescrição médica, porque acaba sendo a prescrição médica que direciona qual o tipo de dieta para o paciente. Garantir o registro claro e preciso das informações após a administração, se o paciente teve uma boa aceitação, se foi administrado adequadamente, o volume adequado, se não teve obstrução de catéter, tudo isso é importante, né? É importante também, na questão da evolução de enfermagem, o enfermeiro ele sempre está verificando o peso do paciente, sinais vitais e tolerância digestiva, se o paciente não vai apresentar vômito após a dieta, se ele não vai ter refluxo, mesmo estando com catéter, ele pode apresentar refluxo gástrico, né? Então, é importante essas observações e registro dessas informações se tiverem intercorrências. Vou falar um pouquinho da nutrição parenteral, que é diferente da enteral. A nutrição enteral, ela utiliza um catéter que pode ser orogástrico ou nasogástrico. A parenteral é por via endovenosa. Então, o paciente ele vai receber alimentação parenteral, que é uma solução preparada com todos os nutrientes necessários para ser administrado por via endovenosa do paciente. Ela não é dada pela boca. Da nutrição parenteral. Ela é para recém-nascidos prematuros, cujo sistema digestivo não é capaz de processar ou digerir, né? O leite de modo suficiente à sua necessidade, paciente submetido a cirurgias gastrointestinais de grande porte, que complicam com fístulas, o que acaba sendo vazamentos, né? Pacientes com a síndrome do intestino curto, a nutrição parenteral pode ser total ou parcial, dependendo da necessidade do paciente. Os componentes que vai na nutrição parenteral, ó, água, e vamos lembrar sempre que isso aqui é como se fosse um soro, para administrar no paciente só com componentes importantes. Tudo estéreo. Então, vai água, vai glicose, vai aminoácidos, vai lipídios, vai os eletrólitos que nem sódio, potássio, cálcio, fósforo e magnésio. Tudo como se fosse um soro para ser administrado por via endovenosa no paciente. Componentes importantes que acaba indo. As vitaminas, né? Dos complexos vitamínicos. Vitamina A, vitamina do complexo B, vitamina C, vitamina D, vitamina E. E a vitamina K, ela acaba sendo não colocada no soro, mas ela é administrada de forma paralela, porque a vitamina K auxilia nos riscos de sangramento. Ela faz parte do processo de coagulação do sangue. Que vai na composição da dieta parenteral: o ferro, o zinco, o cobre, o cromo e o iodo, que são elementos minerais importantes para o nosso organismo. Complicações que nós percebemos através do quê? O paciente está recebendo vários componentes através do sistema endovenoso. Então, o risco de infecção para esse paciente é muito grande. Então, é um paciente geralmente que ele tem muitas complicações, foi submetido a cirurgias de grande porte, tem doenças graves e ele não consegue se alimentar nem por sistema
orogástrico ou nasogástrico, ou precisa ficar em jejum prolongado, principalmente os casos de pancreatites, que precisa ter uma pausa alimentar. Aí é instalado, prescrito para ele e depois administrado uma dieta parenteral, né? E como principal complicação, por tratar-se de uma solução altamente nutritiva, é a contaminação por bactérias e fungos, né, que acabam sendo infecções oportunistas, que podem colonizar os frascos das dietas na hora do seu preparo. Para evitar esse problema, a técnica de esterilização dos frascos e materiais é bastante importante. Então, antigamente, isso era feito de forma muito amadora, mas hoje em dia não. Existe algo chamado fluxo laminar ou capela de fluxo laminar, onde é preparado por um farmacêutico toda a dieta parenteral para depois ser encaminhado para a enfermaria e o enfermeiro administrar no paciente, instalar no paciente a equipe de enfermagem. O que nós temos é a questão do acesso venoso. Obrigatoriamente, para a dieta parenteral, precisa ter um acesso venoso central exclusivo. Você não pode colocar aquelas torneirinhas, aqueles dispositivos e colocar outras medicações correndo junto com a dieta parenteral. Porque se o paciente tiver qualquer tipo de reação, você não vai saber qual é a via que está tendo tipo de reação ou inflamação no local, né? Então, precisa ter uma via exclusiva para a dieta parenteral. Então, o paciente tem uma veia calibrosa puncionada, principalmente a veia central. Quem faz o acesso de uma veia central é o médico, não é o enfermeiro. O enfermeiro pode fazer o PIC, que é um acesso periférico central. Esse o enfermeiro pode instalar, mas ele precisa ser habilitado para isso. Mas o acesso venoso central, que é feito em femoral, subclávia, jugular, é o médico quem acaba fazendo. Questão de alimentação alternativa, né? O panorama nutricional brasileiro mostra um aproveitamento insuficiente do potencial nutritivo dos alimentos. Hoje em dia até que se utiliza um pouquinho mais, porque se utiliza a casca de alguns alimentos, o tipo de cozimento dos alimentos para aproveitar a água do cozimento também. Isso tem sido feito através de uma educação alimentar para a população brasileira, né? Então a fome é agravada pela ausência de iniciativas para uma melhor utilização de fonte de nutrientes disponíveis, desperdiça-se a complementação alimentar de baixo custo, que pode ser encontrada onde? Em folhas de hortaliças, vegetação espontânea, sementes e farelos produzidos no beneficiamento de cereais como arroz e trigo. Então, hoje, como evoluiu bastante as questões de conhecimento, principalmente a formação de nutricionistas, então nós temos esse profissional atuando mais a nível da sociedade. Então a gente acaba tendo mais orientações a respeito disso para um melhor aproveitamento de todos os tipos do alimento e o aproveitamento em 100% daquele determinado alimento. Criado através disso uma alternativa que é a multimistura. Essa multimistura é utilizada muito nas áreas de extrema pobreza, onde é feito um pó que tem vários nutrientes importantes para o crescimento, principalmente o crescimento infantil e da adolescência, né? Então aproveita-se toda a potencialidade nutritiva dos alimentos e feita uma combinação de vários elementos, né? A produção de componentes nutricionais feitos a partir do que? De farelo, arroz e trigo de arroz, farelo de arroz e de trigo. Na moagem de folhas verdes, que é a questão da mandioca, batata doce e abóbora, e sementes como gergelim, girassol e melancia, né? E todos esses componentes que integram a farinha, que é a farinha da multimistura. Vegetariana, né? Muitas pessoas são adeptas da alimentação vegetariana. O vegetarianismo é um regime alimentar baseado fundamentalmente em alimentos de origem vegetal. Os vegetarianos excluem da sua alimentação a carne e bem como também os derivados, né? Que a gelatina é feita de ossos de animais. Os ovolácteos vegetarianos consomem também ovos e leites. E os lacto-vegetarianos consomem leites e laticínio. Como que originou esse nome vegetariano, né? Ele se origina, não foi por conta de vegetais, mas sim de uma expressão latina, que significa vegetus, que significa forte, vigoroso, saudável.
A União Vegetariana Internacional define vegetarianismo como a prática de não comer carnes, aves, peixes ou seus subprodutos, com ou sem uso de laticínio e ovos, como nós falamos anteriormente, né? Os alimentos diets e light, né? O diet, que eles são pobres em açúcar e alguns carboidratos, né? São aqueles que não possuem um ou mais ingredientes em sua composição, como a ausência de açúcar, a ausência de gordura e a ausência de sal. Alimentos light são aqueles que têm uma redução de no mínimo 25% de alguns ingredientes, principalmente o açúcares e gorduras, né? São indicados para pessoas que desejam controlar a ingesta de calorias. De acordo com a legislação brasileira, todos os produtos devem conter em seu rótulo uma tabela da sua composição nutricional, é obrigatório. Então, por isso que nós temos, e é importante nós lermos os rótulos também, né? Outra questão que nós temos é a dieta vegana, que eu acabei não colocando aqui, mas a dieta vegana, o princípio da dieta vegana, ela não comer nenhum tipo de carne. Então, o vegano, ele não come nem ovo na sua composição. O vegetariano é só vegetais e o vegano nem ovo e derivados ele se alimenta. Ele acaba consumindo apenas vegetais no seu consumo. E assim nós finalizamos a nossa aula sobre dietoterapia, né, que é muito importante para o enfermeiro, porque através da dietoterapia, o enfermeiro ele também faz seus diagnósticos de enfermagem, que dependendo da situação do paciente, ele vai auxiliar junto ao nutricionista qual a melhor via de acesso para o paciente para determinado tipo de dieta que o paciente vai precisar.